Bom dia, jovens, aqui para continuar nosso curso de equações diferenciais ordinárias. E veja bem, nós já vimos três tipos de equações de primeira ordem: as equações separáveis, as equações homogêneas, as equações exatas. Falta praticar. Essa prática vai ficar por conta de cada um, que a gente não tem muito tempo por aqui, não é? Então, pegar exercícios e fazer dos livros, da internet, e qualquer dúvida, pergunte pelo grupo, tá? É assim que nós vamos funcionar. Mas, só para não ficar aquela dúvida, digamos, algum aluno pode pensar que se uma equação for separável, ela é exclusivamente separável. Isso não é verdade. Uma equação pode se encaixar em todos os tipos que nós já estudamos e ainda mais, né? Por exemplo, eu escolhi uma equação aqui que ela é separável, ela é claramente homogênea, né? A função do segundo membro depende de y e x, e nós podemos fazer o teste, ver que ela também é exata e também se encaixa em equações lineares, né? A derivada e a própria função aparecem de forma linear aqui. Então, essa é uma equação que se encaixa em todos os tipos que nós estudamos e ainda vamos estudar, não é? Então, eu vou resolver das três maneiras, só para você ver que você chega no mesmo lugar, né? Então, por exemplo, eu vou resolver como separável. Separável. Separável é o mais simples, né? São dois passos. Separa as variáveis e integra. Então, como nós já resolvemos essa equação, eu vou fazer resumidamente, né? Então, aqui vai passar o y para cá, o dx vai para lá, menos passa para cá, fica mais. Então, nós vamos, quando separar as variáveis, nós vamos obter dy sobre y mais dx sobre x igual a zero. Aí você passa a integral, né? Integra dessa forma, porque você já separou as variáveis, né? Isso aqui podia ficar no segundo membro, né? Que é uma maneira tradicional, ficaria menos, depois passa para o primeiro membro, não tem problema nenhum. Aqui você vai ter log de módulo de y mais log do módulo de x igual a uma constante C1, né? Aí você aplica a propriedade de log de xy em módulo igual a C1. Exponencia, aplica a exponencial em ambos os membros, você vai ter módulo de xy igual a C1. Como nós já vimos, o módulo vai ser igual a C1, ou melhor, vai ser E elevado a C1, não é? Se é assim, x, deixa eu fazer melhor, E elevado a C1. Mas isso aqui é uma constante ainda, que eu vou chamar de C2, tá certo? Agora, o módulo igual a C2, se isso for positivo, vai ser C2. Se for negativo, vai ser menos C2. Então, de qualquer maneira, vai ser uma constante, né? Então, solução do problema, xy igual a uma constante, tá bom? Ou, se você preferir explicitar y igual a c sobre x, onde c é uma constante real, né? Um número real. Então, isso aqui é a solução dessa equação, tá bom? Resolvendo como separável. Vamos agora considerar ela como homogênea. Né? Como homogênea, você vai fazer u igual a y sobre x, né? Daí você tem que x é igual a u vezes y é igual a u vezes x, então dy dx vai ser igual. Ele faz aquele produto, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, du dx. É só ver a aula de equação homogênea, equações homogêneas. Aí você vem aqui para a equação e substitui, faz a mudança de variáveis, né? Dy dx no primeiro membro, dy dx aqui, ó. Dy dx no primeiro membro é u mais x du dx, tá bom? No segundo membro você tem menos u, né? Menos y sobre x é u. Essa é a nossa mudança de variáveis para resolver equações homogêneas. Padrão, né?
U é y sobre x, aqui você vai ter menos u. Portanto, a nossa equação fica x du dx, x du dx, já poderia fazer direto, né? Menos 2u, vamos fazer x du dx igual a menos 2u. Porque os detalhes eu deixo por conta de vocês, né? Aqui já poderia ser direto. Ficou essa mudança de variáveis transforma a equação homogênea numa separável. Você separa agora, né? Vai ficar assim. Deixa eu escrever assim, menos meio de u, menos meio, passando para cá, du sobre u, e esse para o outro membro, dx sobre x, tá certo? Então, você vai integrar agora, não é? Então, integrar em ambos os membros, nós vamos ter, aqui para o outro, vamos colocar aqui, depois a gente passa para o outro lado, menos meio, log de u, já vou substituir, log de u aqui, que é y sobre x, tá bom? Igual, ou se você preferir, já passando pelo mesmo, menos log dx igual a uma constante arbitrária, a constante de integração. Agora vamos arrumar isso aqui. Eu vou multiplicar tudo por menos 2, tá bom? Vamos pegar essa expressão aqui e multiplicar por menos 2. Então, multiplicando por menos 2, aqui morre, vai ficar log de y sobre x, né? Log de módulo de y sobre x, tá bom? Aí, multiplicando aqui por menos 2, que morreu, aqui vai ficar mais 2, que, aplicando a propriedade log, vem aqui para o, né, pro expoente, né? Então, log mais log x ao quadrado, né? X ao quadrado. E no x ao quadrado, aqui no segundo membro, multiplicando por menos 2, menos 2 multiplicado por C1 vai dar uma constante também, né? Então, eu vou chamar de C2. Muito bem. Aplica a propriedade log, vai ficar o produto x ao quadrado dividido por x, vai dar x aqui. Então, log de xy igual a C2. Aí, de novo, nós temos aqui log de xy igual a C2, que ficou nesse mesmo patamar aqui, ó, tá vendo? Log, aqui quando nós resolvemos como separável, log do módulo de xy igual a uma constante, aqui log de módulo de xy igual a uma constante. Então, daqui para diante é a mesma coisa, né? Só fazer a devida modificações e você vai obter a mesma solução geral, né? Isso implica que y é igual a c sobre x. Então, tanto faz você resolver como uma equação separável como uma homogênea, você chega no mesmo lugar, tá bom? Então, resolvendo agora como exata. Resolver a equação aqui como exata. Como exata, veja bem. Né? Vamos agora tratar a equação como uma equação exata. Você tem aqui a equação, vou multiplicar x dy e do outro lado vai ficar menos y dx. Colocando todos no mesmo membro, vai ficar y dx mais x dy igual a zero, tá bom? É assim que é nessa forma que você vai testar se ela é uma equação exata. Então, aqui você tem m de xy é igual a y e n de xy é igual a x. Quando você deriva m em relação a y, isso aqui é igual a 1. Quando você deriva n em relação a x, você tem 1. Aqui as coisas são iguais, né? del m del y é igual ao del n dx. Conclusão, a equação de fato é exata. Equação exata, tá bom? Como é que você resolve a equação exata? Ora,
Ser exata significa que existe uma função de duas variáveis, né? Tal que a diferencial da f é exatamente a equação m dx mais n dy. Só que o m, que quando você diferencia, é df dx, né? E o n é df, del f, del y, tá certo? Então você tem o seguinte sistema de equações diferenciais. Del f, del x é igual a m, ou seja, é igual a y, e del f, del y é igual a n, ou seja, é igual a x. Resolvendo o sistema de equações diferenciais, você vai ter, vou integrar aqui ambos os membros, tá? Já vou fazer direto, integrando aqui da f, aí você vê os detalhes na aula de equação exata. Integrou em relação a x, volta à função f. Integrou em relação a x, vai dar aqui xy, mais uma constante de integração, que é uma função só na variável y. Agora eu vou usar a segunda informação aqui do sistema, né? Vou derivar em relação a y. Quando eu derivo f em relação a y, eu obtenho o quê? X, né? Derivando f em relação a y, obtenho x. Derivando aqui em relação a y dá x. E a φ de y em relação a y vai dar filhinha de y. Conclusão. Você cancela x por x. A filhinha de y é igual a zero. O que me dá que é a φ de y, essa função é uma função constante. Como nós combinamos lá na aula de equações exatas, essa constante eu vou fazer sempre zero, porque ela não vai pesar no final, que ela vai juntar com a constante de integração da própria equação, da solução geral, né? Então, φ de y é igual a zero. Substituo aqui e encontro que f de xy é igual a xy, né? Agora encontrando o valor da f de xy mais zero é o próprio xy. Agora, solução geral. Solução geral da equação diferencial exata é f de xy igual a uma constante, ou seja, xy é igual a uma constante, que se você preferir, y é igual a c sobre x. Então, observe que tanto faz você resolver como sendo uma equação separável, como sendo uma equação homogênea, né? Ou como sendo uma equação exata, você vai chegar no mesmo resultado. Aí você escolhe, você decide como você quer fazer. É claro que a maioria vai fazer como equação separável, que é o mais simples. Mas para você treinar os outros métodos, às vezes é bom, né, você resolver de outra maneira, para checar que o resultado realmente é aquele, né? Você pode verificar também substituindo isso na equação, né? Deriva o y e substitui aqui para ver se realmente é a solução. Bom, espero que tenha entendido, que tenha dirimido essa dúvida. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.